Bem-vindo a todos. A gente podia gastar um tempo grande numa longa apresentação e a gente escutaria essas pessoas queridas, cada um falar um pouquinho. Mas eu vou deixar a apresentação para a gente. Vai ter tempo. Eu quero dar uma cutucada para a gente começar com força, enquanto a gente está com toda essa energia. Quando a gente pensa em falar, começar o curso fractal com o mapa sistêmico, significa a gente olhar para o que, como tem sido a caminhada que nós, humanidade, fizemos nesse século e no século anterior, no caminho para compreender o inconsciente, quem nós somos, entender como funcionamos, quais são os gatilhos, os drivers, o que nos move, quais são os humores que mexem com a gente e de onde eles vêm. Entender mais no final do século passado que as cargas do sistema familiar migram para a gente e você pode ter um determinado comportamento que você não tem a menor ideia por que você faz isso, como aquele moço que dirigia um carro feito um louco e aí faz a constelação e vê que o avô dele era um daqueles pilotos kamikaze que não teve missão. Formaram vários, aí acabava o avião e sobrou o piloto. O avô dele foi um desses. E o avô dele falou: Eu não pude morrer pela pátria. Fica na alma, aí 2 gerações para frente, o menino dirige feito um louco na estrada, o mocinho. Então, a gente percebe que temos muitos elementos dentro de nós que estão em nós e que a gente não sabe a origem deles. A gente percebe que algumas desses drivers, dessas coisas que nos movem, eles vêm do sistema familiar. Outros podem vir de outros lugares, que não é do sistema familiar. Quando a gente pega o caso, por exemplo, de uma menina que lembra que na vida passada ela se chamava John e morava não sei aonde, ela vai lá e lembra, fala, pode abrir aqui que é na gaveta e tal. A gente fala assim, ué, que engraçado. Essa memória veio com casca e tudo, né? Com um nome. Essa memória veio com uma psique junto. A gente vai ficar olhando para isso e fala assim, gente, mas será que é assim mesmo? E alguma pessoa vai oferecer isso como prova de uma abordagem religiosa? E aí você vai falar, não, eu concordo, eu não concordo. Deixa um pouco tudo de lado. Nós estamos vendo que o que nos move são coisas que vêm de fora. O que nos move, né? Emotion. O que move é a energia que move. Emotion. Qual é essa emoção? A emoção é que fica grudada. A emoção gruda em algum lugar e por algum motivo essa emoção pipim cai na gente. Se a gente já analisou esse aspecto muito profundo, por exemplo, um primeiro filho, ele vai ter a pista dele aberta para carregar, para receber cargas de primeiro filho. Então, ele vai ser assim, assim, assim. Um segundo filho tem cargas assim, assado. E o terceiro, cozido. Depois o quarto volta a ser parecido com o primeiro, o quinto com o segundo, você já sabe isso. Mas tem coisas que estão fora dessas pistas, né? Onde a gente chega na família. Tem, por exemplo, assuntos que chegam na gente. Da onde vem o gosto que você tem por uma determinada comida ou por uma situação? E por que que alguns fatores ficam esperando repetir, né? Já aconteceram, não foram resolvidos e ficam esperando que alguma coisa parecida desengatilha para eles poderem acontecer de novo. E então nós vamos olhar para tudo isso que vem para dentro da gente e a gente vai olhar também quando estamos na posição de terapeutas. Quando a gente está atendendo uma pessoa, a gente também está olhando essas coisas dessa pessoa. E curiosamente, se você está trabalhado com as suas questões, você vai conseguir ver mais claramente as questões do outro. Se você não está
bem trabalhado com as suas questões, por uma espécie de reflexão, você vai ver as suas questões não resolvidas no cliente. E aí vai gerar um sintoma conhecido. Ah, só aparece para mim gente com os mesmos problemas que eu. Será que é verdade isso? Ou será que é? Eu não fiz a lição de casa e eu fico lambendo ferida, né? E eu fico fazendo lição de casa quando atendo meus clientes. Então vocês percebem que nós temos que ter uma limpeza interna, que esse assunto é sério pra caramba. Então, por isso que a gente tem que é, olhar para dentro primeiro, olhar para essas memórias que vêm para dentro da gente. Elas podem ser memórias familiares, podem ser memórias que vêm não sei da onde, mas elas sempre têm algo em comum. Elas vêm porque algo antes não foi resolvido. E então ela vem ser resolvida agora. Como que a gente olha para uma doença infantil terminal, uma criança com câncer? Estávamos conversando isso essa semana com o Antônio Carlos, que está presente aqui, que é um médico, é, é o meu médico, é o médico que nós trabalhamos juntos, é o melhor médico que eu conheço. Ele falando como que nós olhamos para as nossas, como é que nós olhamos para as crianças que têm uma doença terminal? A gente olha e fala assim, ela merece? Pô, claro que não. Ela, por que está sofrendo? Ela está pagando o pato por alguma coisa que veio antes? É justo? E o pior, quem inventou essa justiça é um grandíssimo, porque não é justo que uma pessoa pague pelo o erro do outro, o que aconteceu do outro. Então, se a gente for olhar na superficialidade, a gente vai ter esse tipo de reação. Mas se você agora entrar no sistêmico, você vai ver que tem uma outra coisa acontecendo ali. Porque só vai acontecer com a gente o que precisa acontecer com a gente. E que aquilo que está acontecendo com aquela criança, de alguma maneira, está na sincronicidade dessa criança, movido por uma lei bem complexa da sincronicidade que faz acontecer as coisas na hora certa, as coisas, aquelas coisas certas nas horas certas. E se a gente não olhar pelo lado da sincronicidade, a gente vai se revoltar. E quem atesta a sincronicidade são as grandes mentes do mundo, da humanidade. Se você, se você pegar todos os livros sagrados contam sobre a sincronicidade. Todos. Então, a gente podia ficar meia hora falando aqui, mas não. Vamos entrar na sincronicidade. Vamos olhar para esse cliente que está com essa dificuldade e vamos ver. Essa não é uma dificuldade. A minha leitura, por não ver as minhas dificuldades, é que projeta dificuldade nisso. Então, o que que eu estou vendo? Eu estou vendo a sincronicidade dessa pessoa, as forças que se encontraram nessa pessoa, que são as forças apropriadas para essa pessoa, que estão entre aspas assim, no destino coletivo, no destino humano, no destino individual. A palavra destino vai tirar força, porque destino a gente vai sempre cair na fotonovela, que era aquela, ah, destino era te amar, destino era sofrer, destino era perder esse filho. Não, volta para trás. Não entra no destino. Percebe que entra na sincronicidade. O que está acontecendo com aquela pessoa é o jeito que aquela pessoa vai encontrar ela mesma. Então a gente não está aqui para ensinar a pessoa a encontrar ela mesma, porque todos já estão nessa busca. O que às vezes tem é que né, a pessoa tropeça aqui ou ali. Então a gente é facilitador do caminho
interno do outro de chegar na essência dele, na essência do outro. E às vezes esse caminho é radical. E existem muitas pessoas radicais. Existem muitas pessoas que a gente vai trabalhar aqui no grupo. Existem muitas pessoas que estão movidas por um 8 e um 7. Depois a gente vai explicar o que que é isso. E existem pessoas que são movidas por um 6 e por um 9. Na medicina chinesa, existe uma parte que é quando a força, quando você está para isso. Quando você está para isso, você abre uma janela para o universo da sincronicidade. Eu estou para isso, você abre uma janela. Mas também você pode dizer, eu não estou para isso. E também você comunica e fecha a janela. Agora você pode estar, estou mais ou menos para isso. Aí a janela não abre. Mas você fica aqui dentro subindo e descendo. É o 9 e o 6. Ou então você fala, eu não quero fechar também, porque eu também acho legal alguma coisa aqui. Então você fica nem no sim e nem no não, mas você fica no campo das mutabilidades. Você fica mudando entre o 6 e o 9. E quem fica mudando entre o 6 e o 9, na verdade, está pegando cargas e está empurrando para frente. Quem vai no 6, quem vai no 8 e no 7, que é tô para isso, tô aqui para isso, ou não tô aqui para isso, está dando um recado claro também. Então, se a gente pegar essa linguagem da sincronicidade e usar esses elementos que nós vamos trabalhar, vou dizer se você puder anotar, mas é muito simples. Os números pares são os números 8 e 6. Eles vão dizer, não estou para isso, ou tenho um pouquinho de dúvida se não. Dentro de mim tem um pouco de dúvida se eu não estou para isso. Então, esse é o 6. E quando eu posso me declarar não estou para isso, é o 8. Agora, quando eu falar estou para isso, esse é o 7. E quando você fala assim, eu acho que eu estou para isso, mas ainda não estou bem para isso, esse é o 9. Então, a gente está vendo que a sincronicidade a gente controla por aqui. Nós temos uma chavinha que abre sim, 7, não, 8. Ou mais ou menos sim, mais ou menos não. Não abre portinha. Não abre portinha da sincronicidade. E o que vai vir para nós? Cliente que não virou portinha, que não virou a chavinha, não abriu nem para sim, nem abriu para não. E curiosamente não tem certo e errado. E o não é melhor, o sim não é melhor do que o não. E nem o não também não é melhor do que o sim, porque os dois são bons, porque eles têm poder de solução. E o 6 e o 9 eles não são tão bons, porque eles têm o poder de enrolação. Eles ficam patinando. Então vamos dizer, na sua vida, pega um aspecto. Aspecto do meu trabalho maravilhoso. Tenho um trabalho maravilhoso? Sim. Pum, abre a porta. Tchum. Tem um trabalho maravilhoso? Não. Puxa, não. Já vem uma energia para fazer mudanças. Mais ou menos sim. Não abre portinha. Fica no mesmo. Mais ou menos não. Ah, ah, tenho medo de dizer que não, porque eu ainda dependo financeiramente desse trabalho. Então, eu fico aqui, ó, meio fingindo que eu estou gostando. Então, não entra na sincronicidade. E então a gente poderia dizer que no mundo existem basicamente três grandes grupos. A, B, C. O grupo A é o grupo que pode ter a liberdade de falar: chega para mim. Não. E esse grupo vai ter uma atitude. Sabe quando você compra uma roupa e você fala assim: a querida Meire me contou isso quando esteve aqui. Eu, quando compro uma roupa, eu chego em casa, eu tiro uma roupa velha, coloco essa no lugar e pego uma roupa que eu tenho que é boa e que eu uso pouco, eu ponho ela no uso maior. E pego uma roupa que estava com uso, já estava bem usadinha para o meu jeito de viver e para a minha apresentação, e essa eu posso passar para uma outra pessoa.
Essa atitude é uma atitude 8, é um não. Ela tem dentro um vou trazer uma nova roupa. Ela tem um sim. Ela tem uma atitude ativa, traz. E aí, quando ela faz 7, ela faz um 8 junto, porque na verdade, depois a gente vai até entender que 7 e 8 é a mesma coisa. Porém, nós temos que separar para a gente aprender. Mas depois a gente vai juntar. A gente vai juntar 6 e 9 e vai juntar 8 e 7. Mas, para a gente entender os fluxos, os humores, o que move a gente vai fazer esse caminho de fazer as perguntas. Sim ou não? Depois eu tenho uma sequência de perguntas para a gente fazer. Então, nós temos no mundo gente que está disposta a pegar alguns temas da sua vida e falar: esse tema eu vou declarar ele encerrado. Morreu. 8. Outras pessoas vão pegar e falar: esse tema é o tema da minha vida. Ele me alimenta tanto que ele produz em mim uma integração com algo maravilhoso. Esse tema, ele é 7. Ele é maravilhoso. Eu quero ficar com esse tema. Quero trabalhar, quero me dedicar, me aplicar a esse tema. Esse é o 7. Dá para entender? E tem o esse tema aqui, esse tema aqui, ele tem alguma qualidade de, de avanço, mas para mim é difícil. Tem alguma coisa que me emperra nele. Ou esse tema aqui, putz, esse tema é um saco, mas eu não consigo me livrar dele. Tanto faz. O não consigo me livrar dele é o 6. E o outro é o 9. Os dois não conseguem resolver. Então, o que não é resolvido, a gente fica com eles. É como se a gente estivesse segurando uma caixa e esperando alguém para a gente entregar essa caixa. Se você não entregar essa caixa, vai vir uma doença que vai fazer você movimentar essa caixa. Ou você vai abrir essa porra dessa caixa, olhar o que tem lá dentro e botar ou 7 ou 8, ou você vai pegar essa caixa e vai entregar para alguém. Então, não sei se o Adalto está aqui, eu convidei ele. Adalto era da diretoria da ABC na década de 2009, quando eu fiquei presidente a primeira vez. Ele era o financeiro, é financeiro. Ele que abriu a conta no Rio de Janeiro porque ele mora no Rio. E nós estávamos conversando na praia, caminhando, e ele falou: quando a gente tem um filho, se a gente, quando nasce, pega todas as cargas do passado, do sistema, quando a gente tem um filho, na verdade, nós não estamos passando para esse filho um monte de porcaria nossa. Parece que faz sentido. A gente, quando nasce um filho, ele pega um monte de porcaria nossa. Inclusive, parece que a grande parte das porcarias do filho são nossa, não são deles. Mas tem deles também, essa é eu, do contrato deles, tal, tem a parte deles. Então, seria justo a gente ter filho? É uma sacanagem com quem chega? A gente pegar os nossos 6 e 9 e botar debaixo do tapete do filho para ele trabalhar, da filha? É o que acontece. A gente não trabalhando vai para lá. E aí todos nós sabemos como que as constelações têm fator transgeracional. Quando a gente cura lá no passado, a gente melhora, porque está tudo interconectado. Nós vamos ter um momento de perceber. Eu preparei um PowerPointzinho que mostra um pouquinho dessa questão que o professor Roger Penrose, que ganhou o Prêmio Nobel 2024, conseguiu entrar no modelo matemático, sustentado matematicamente, que o universo não é o Big Bang, são vários Big Bangs, né? Acontece um Big Bang, aí ele entra, esfria, e encolhe, e volta, aí tem outro Big Bang, e vai, esfria. Então o universo, ele não é um negócio. E o curioso é que quando ele esfria e volta, a mente de tudo que aconteceu no universo anterior volta para dentro para vir Big Banguear de novo.
O universo é como se fosse uma fonte. Puf, puf, puf. E cada puff são bilhões de anos, não sei eu. E essa é o modelo cosmológico que hoje está aceito, né? E tira um pouco daquele modelo cosmológico oferecido pelo cosmólogo e padre Leneve, né? Esqueci o nome dele agora, que propôs que o Big Bang é a origem de tudo, e aí muito bonitinho, porque aí colocamos Deus lá, né? E se a gente põe Deus lá, então Deus fez isso, então tudo é Deus, tal. Tem um grude filosófico aí. E quando você faz puff, 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 você fala assim, "Ô, o universo reencarna? Então é normal que a gente reencarne. Bom, parece que sim, que o universo morre e reencarna. Porém, não é o único movimento, porque alguma coisa pode escapar do movimento de reencarnar do universo. Alguma coisa pode sumir, desaparecer. E no caso, o modelo cosmológico são os buracos negros, né? Que para nós parece uma coisa muito longe, mas no centro da nossa galáxia tem um aspirador enorme que está chupando tudo. É que ele é devagar, mas ele está chupando tudo. E para onde vai? A gente não sabe. Então, uma parte do universo vai reencarnar, uma outra parte vai desaparecer. Virou, entrou pelo canudinho do buraco negro. E tem uma parte que nem entra pelo buraco negro e nem vai virar assunto não resolvido 6-9 para reencarnar. Uma parte vai se integrar com algo maior. Nós temos na experiência da humanidade pessoas que desapareceram e se integraram em algo maior. Essa pessoa não morreu, não encarnou, não desencarnou, não reencarnou, desencarnar, desencarnou. Então, nós temos pessoas que se integram a uma força maior, que a gente não consegue entender também. Então nós temos que olhar para essas três grandes possibilidades. 8, buraco negro, sumiu, buraco negro. 6-9, não consegue resolver, deixa o pacotão e quando vier o final, alguém você vai entregar esse pacote para alguém. Ou então, 7. E você sai dessa, se integra a algo maior. E se você não tiver claro o que você está fazendo, qual é a sua estratégia de vida? Eu estou indo empurrando com a barriga, o meu 6-9, eu estou mais para chegar nos pontos e aí eu entrego, e é bom também, ou eu chego num certo ponto e eu me consagro a isso, a essa coisa maior, e vou para o 7. Então, no mundo, nós temos essas três grandes filosofias, que é reencarnação, 6-9, o budismo, que é o 8, que é desaparece, e tem a ressurreição, ou vida, a ressurreição, não sei outro nome melhor, que é você se integrar a algo maior. O 7. E os três estão sempre juntos. E esses três também estão dentro da gente. Nós temos assuntos que, se a gente morresse hoje, estava tudo resolvido. Só a gente só esqueceu de pegar, que nem a querida Rosemary fez, pegar a roupa que ela não vai usar mais e entregar para o bazar da esquina lá. Se a gente pegar e entregar, a gente faz o 8. Se a gente trouxer o novo integracional, a gente traz o 7. E se a gente ficar com aquele armário cheio de roupa velha, nós estamos no 6-9. Nós estamos no. Vamos deixar para reencarnar, que é mais gostoso. Nós não precisamos fazer nada. Aí a gente entra nesse negócio. Aí, então, se você está no 6-9, vai vir uma doença para te acordar. Não é que o 6-9 é ruim e precisa vir uma coisa pior. Não. É que o 6-9 não abriu a sincronicidade. Então, uma pessoa que não vive sincronicidade adoece, porque a sincronicidade é parte essencial da nossa vida. Porque, de algum jeito, também nós vamos ver no PowerPoint, nenhum de nós está separado de nada. Quando eu me acho separado, não, eu sou uma coisa à parte. Eu me coloco como separado, o que que acontece? Acontece que eu estou me colocando para esse separado ter que voltar. A minha bolinha vai ter que voltar para o globo do sorteio.
Quando eu não estou separado, eu estou integrado, a minha bolinha sai, eu posso ou ir embora de vez, ou desaparecer. E falar, essa bolinha não entra mais no sorteio. Essa bolinha agora, ninguém mais vai sortear esse número. Sumiu esse número. Sumiu, 8. Budismo. Ah, esse daqui, esse número aqui agora, ele virou 1. Agora ele não é mais o 87. Ele agora é 1. Ele virou 1. Esse é a ressurreição. Então, nós estamos dentro de um lugar para compreender o que nos move. Chegam cargas. Todos os 6, 9 que chegam. Tem carga mais facinha, tem carga mais dificinha, tem carga que não é da família, tem carga que é da própria humanidade. Se a gente for levar o Penrose, o Roger Penrose, a sério, o que falou que os universos ficam explodindo e voltando, tem coisa de universo anterior que não ficou resolvido, que veio reencarnar nesse universo e que é uma carguinha, lá sei eu, e que aí vai fazer o câncer de pâncreas. Lá sei eu. O fato é, tem. Vocês estão compreendendo que tudo que não é resolvido é 6-9. Resolvido não aqui, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, no longuíssimo prazo. Não importa. O não resolvido vem virar matéria-prima, vem entupir o nosso coisa. Então, quando a gente enxerga isso, você faz uma pergunta para o seu cliente, é mais fácil você escutar o cliente e não você se escutar. Então, quando eu separo dentro de mim o grupo 6-9, que é reencarnação, o grupo 8, o budista que está dentro de mim, e o 7, que é o que vê a possibilidade da integração no 1, então eu consigo olhar para o outro sem precisar fazer lição de casa dos meus elementos, porque eu estou agora vendo o outro.